Eu sou a Vera Sabino, nasci aqui em Florianópolis em 2 de novembro de 49. Sou filha do Armando Sabino e da Ivone e tenho 3 irmãos, o Adelmar, o Hamilton e o Armando. Aquele lápis que ela levanta, aquela quase uma incisão, né? Aquilo desce perfeito e inexplicável. O impacto me causou o trabalho da Vera, eu achei lindo, lindo. Você já foi na casa da Vera e viu ela começar a desenhar, dá vontade de pedir para ela não pintar. Para Florianópolis a importância é máxima. Entre as mulheres ela é a mais importante no momento dela. Ela é extremamente intuitiva. A arte dela é total. O espírito da Vera é de um artista. Essa é a coisa essencial. É criativa, ela é uma virtuose da forma e da cor. Já tem livros sobre ela, já tem trabalhos acadêmicos sobre ela, publicações, ela vai ter retrospectivas, ela já ficou. A peneira do tempo já peneirou a Vera. É engraçado porque assim, até na idade que toda pessoa tem dúvida, né, o que vai ser a profissão, acho que eu nunca tive. Eu sempre tive certeza que eu ia ser artista. E ela começou, como a autodidata que ela começou muito cedo, como criança, né? E lá na armação, onde ela passava as férias de verão e tudo. A infância, eu acho que é definitivo. E ela teve uma infância assim muito rica, porque os pais tinham a casa na Praia da Armação, isso lá nos anos, tem até hoje, mas nos anos 50, 60, né? Meu avô, o pai do meu pai, era o Colombo Sabino, abriu até a estrada para o sul da ilha, ali a Lagoa do Peri. Ele tinha um alambique ali, um engenho, e abriu ali na praia também. No começo eram os nativos e a nossa família. E foi a vida inteira, a gente até hoje está lá, né? Tem a casa do meu pai, eu já tive umas 2 casas ali na Armação, meu filho agora tem uma casa lá no Matadeiro. Então sempre foi a nossa área de ação, a Armação mesmo. E a família toda, meus primos e coisas assim, todos são do mar, né? De barco. Meu pai a vida inteira teve barco, sempre quis, sempre me enfiou na água e eu sempre corri dela. Ele queria que eu mergulhasse com ele, me enfiou na água bem pequenininha, mas eu prefiro olhar a água da terra. Então eu sou da terra, não sei viver sem ver o mar, mas partindo da terra, esse meu olhar. Eu fiquei aqui em Florianópolis até 10 anos. Com 10 anos, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, foi para Brasília. Aí fiquei lá em Brasília até 66, foram 6 anos em Brasília. Depois a gente foi para o Rio, do Rio meu pai foi para Curitiba. Naquele tempo eu fazia tudo, porque eu estava experimentando tudo, era tapeçaria, cerâmica, eu soldava ferro, tinha escultura. Eu ia catando o que tinha pela frente, minha vontade era fazer coisas, então eu desenhava, pintava bastante. Ela desenhava tanto que a mãe dizia assim, come minha filha, come, e botava uma gamelinha com comida no chão. Mas ela não tinha 5 anos, porque o principal era desenhar, era expelir aquilo que ela tinha. Né, a lagarta que ela era, né? E ela levava comida, ficava agoniada, ela dizia, meu Deus, parece que eu estou alimentando um bicho que eu não levantava dali. Ficava todo mundo em pânico, porque não sabia o que era aquilo, uma guria de 18 anos, ali sentada no chão dia e noite, pintando. A Vera sempre foi assim,
de pintar o tempo todo, desenhar, pintar, assim, com uma dedicação muito grande, né, espontânea. Então, desde muito cedo, desde que eu me conheço por gente, ela já pintava, já desenhava, então ficava claro assim, que ela ia seguir essa carreira na vida, e não tinha dúvida não. Depois em Curitiba foi o lugar que eu tive um pouco mais de contato com uma escola, porque aí o pai disse, não, mas não vai parar de estudar, vai pelo menos fazer Belas Artes. Aí eu fui para Belas Artes e conheci o Guido Viaro, que é um artista assim, bem importante do Paraná, e ele dava aula de desenho vivo, de modelo vivo e tudo no museu. Eu fui para lá, mas anarquizei com a aula dele no primeiro dia, né? Porque aí eu não fazia, eu fiz um pouco velho que estava posando e já comecei a fazer meus desenhos, ele só passava ao redor assim de mim. Ele ficava me olhando, não falou nada. E a partir daí que ele meio se convenceu que não ia ter jeito, que ele não ia conseguir mesmo me dobrar nem para fazer escola. Então, claro que meu pai assim nunca foi muito resistente, mas tentou convencer, não, mas isso não dá, não é vida para ninguém, você não vai fazer carreira assim, né? A preocupação dele eu entendo que fosse correta, mas só que ele não sabia a certeza que eu já tinha mesmo do que eu ia fazer, né? Quando eu voltei e fiz a primeira exposição, quem armou isso para mim foi a Eliane Marim, uma pessoa daqui de Florianópolis, ela já faleceu. E era muito amiga dos artistas, de várias pessoas, ela conhecia todo mundo. Aí ela pegou minha pasta de desenho e levou para o Assis. Eu em pânico, né? Eu tinha uma pasta enorme com desenho, aí o Assis olhava assim, com a cara sem comentar nada, com a cara bem séria, bem brava. Ele tinha a cara brava, eu falei, meu Deus. Aí ele disse, não, pode ir, minha filha, pode ir, tu é artista. E montei essa exposição no Country. Aí foram todos os artistas. E o Pléticos foi nessa primeira exposição. A primeira vez que vi a Vera, ela, acho que tinha volta de uns 18 anos, eu tinha 20 ainda. Observei o trabalho dela, dado que eu dava aula, fiz uma comparação. Olhando o trabalho que ainda hoje lembro, ela tinha uma característica que, em primeiro lugar, um professor deve notar, se realmente tem tendência, se tem talento ou coisa assim, qualidade. Eu notei que ela estava indo muito bem como pintora, tanto que já naquele tempo ela mostrava que era interessadíssima na própria arte da pintura. Numa segunda, terceira vez que eu vim para a ilha, eu vi por acaso, eu acho que numa vitrine, não me lembro bem, ou numa exposição, eu vi uns trabalhos, uns desenhos assim, eu digo, meu Deus, mas quem é que desenha assim? Se você não conhece, é a Vera Sabino. Eu gostaria de tanto conhecer essa artista, né? Aí, nessa época do desenho, já era um trabalho meio surrealista, eu estava total livre. Logo voltei para Florianópolis para fazer a exposição aqui com o Beto, que o Beto era meu amigo, antes ia lá no Rio, lá em casa e tudo. Eu disse, vamos, volta, no Rio estava meio chato. Eu acho que a Vera foi uma proposta do Beto Stodic, foi através de Beto Stodic que abria caminho. Aí o Beto abriu a galeria com a minha exposição e a gente abriu uma loja. Era um quadro grande, assim mais ou menos 100 por 70, era muito bem moldurados, assim, umas molduras de alumínio, parece, que já era moderna na época, assim que chegou o alumínio, já muitos anos atrás, e com vidro, sobre vidro para proteger, e vendia. As pessoas que têm esse quadro, a gente tinha que rever, através de colecionador, essa exposição da Vera. Foi a cidade inteira, vendi para burro. Aquele colorido, aquele inesquecível, os quadros dela passam a fita toda hora na minha cabeça e ela me influenciou demais no estilo, na maneira de pintar, na maneira de desenhar. O Chagall talvez tenha me levado para essa coisa mais solta, mais surrealista, que foi meu trabalho no começo. Com Ecolino, então eram monstros e pessoas, meio árvore, meio... né, pessoas voando com asa.
achei que ela transformava ou concebia um irreal, surreal, fantástico. E exatamente, ela não se importava de definir. Quando chegou a Vera, para mim foi o maior espanto da minha vida. Foi a maior beleza. Eu comecei quase a copiar o quadro da Vera, de vontade de pintar, comecei a tentar imitar os artistas da galeria do Estúdio A2, do nosso querido Beto Stodic, que a Vera tinha muito contato com ele, era muito amada pelo Beto, Então as exposições da Vera que eu acompanhei, era muito linda, era uma coisa glamurosa. Mas era demais aquela época, porque assim, a gente se fantasiava, né, e se vestia, né? Porque eram as roupas de brechó, assim, a gente ia para a exposição de espanhola, na outra vez, de coisa. Então era muito fantasiada. E era época assim, a gente era meio hippie mesmo, era tempo que vinha aqui o Gil, ia coisas, foram lá na loja, que foi meio revolucionária aqui, que era atacado e varejo, vendia coisa antiga, roupa antiga, que aí as roupas eu reformava, fazia forro de cetim, eram pintadas. Então a gente fazia perfume, incenso. A gente o Beto ia para Buenos Aires, trazia de Santelmo joia antiga e coisa. A loja era bem bonita mesmo, muito diferente, né? A gente vivia brigando, porque aí comprava as roupas indianas, eu queria tudo para mim. Eu e o Beto, a gente vivia se pegando. Que a gente ia, comprava, a gente ia para o Rio, fazia compra, ia para os lugares, fazia compra para a loja, quando chegava dizia, não, esse vestido é meu. Esse broche, mas nem pensar, é meu, tudo eu queria para mim, e ficava doido. Os anos 70, Paz e Amor, Underground, né? Tava tudo muito a ver com um período de época, daquela lágrima indefectível, faça amor, não faça guerra. E a Vera era meio hippie, né? Meio riponga, como a gente chamava. Então, tem realmente Yellow Submarino, capa do disco dos Beatles, fazia parte de uma forma de expressão poética até daquela, acho que meio geracional. Então, aquela fase lá era aquela a Vera psicodélica, aquelas túnicas brancas, coladas, negócio. E a Vera era aquela, sempre a garota da galeria, né, que vendia horrores, estava sempre vendendo, à procura dos quadros dela.